falar de missão, porque missão é algo importante, né? A gente vai tratar desse assunto por quê, pessoal? Porque as pessoas, elas não tendem a se preocupar muito com isso. E é muito complicado isso daí. Por quê? Então, por quê? Por quê? Por que é problemático você não ter uma missão? Porque você fica sem rumo, né? Você tá nesse mundo sem saber para onde você vai, nem por que você veio. Então assim, é de suma importância, pessoal, que você descubra qual é a sua missão, aquilo que te leva a compreender o real motivo de estar nesse mundo. Porque qual é o motivo, né? Se você fosse perguntar, será que é possível a gente pensar assim, eu nasci porque tinha que nascer? Será que a gente não está aqui como missionários? Será que o chamado para fazer a missão dentro da sua família não é você? E para descobrir essa missão, né, a missão que cada um tem aqui nesse mundo, você tem que se fazer algumas perguntas, né? Tem que se fazer alguns questionamentos. Não é fácil obter as respostas desses questionamentos, mas com o tempo, com muita reflexão, com muito autoconhecimento, olhar para dentro, a gente consegue descobrir qual que é, né, nossa missão, o nosso sentido nesse mundo, né? Então são 3 perguntas. Vamos lá. Isso. Então assim, dentro de missão, a gente tem algumas perguntas para você adivinhar qual é a sua missão, porque a nossa missão eu já defini. Mas e você? O que te faz querer perseguir por essa jornada que você almeja? Faça essa pergunta. O que te faz perseguir por essa jornada que você almeja? Você já parou para se perguntar isso? Porque às vezes quando você não faz pergunta para você, sua mente ela não tende a responder. Por isso que a gente sempre fala, né, que tem pessoas que meditam, né, sem falar com palavras, mas internamente ele está mandando mensagem para o cérebro. Então, assim, é muito importante que você faça a pergunta, às vezes até em voz alta. O que te faz querer, né, seguir por essa jornada? E assim, tem outra pergunta também que é muito importante, como você se vê no futuro, né? Você tem que fazer esse questionamento, como eu pretendo ser no futuro? Como eu me vejo lá na frente, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Porque quando a gente fala de missão, não é uma coisa que você vai definir hoje, vai atingir daqui a 1 ano, daqui a 2. É uma coisa que é muito a longo prazo, né? Vai no decorrer da sua vida inteira, né? E é muito importante a gente ter definido isso daí, porque muda até a gente nas personalidades, na questão do nosso caráter, na questão dos nossos objetivos, das nossas metas, das pessoas que a gente convive, o que a gente quer atingir realmente, se o que a gente está fazendo é certo, se o que está fazendo é errado, se a gente está indo com as pessoas certas, indo com as pessoas erradas. Então, assim, é muito importante quando a gente tem essa definição de missão, porque o resto tende a vir, porque a gente cria, né, dentro de nós um paralelo que faz com que a gente enxergue coisas que não enxergaria se não tivesse uma missão. Então, qual é o significado do seu propósito? Quem está aí? Realização pessoal, profissional, me vejo altamente bem sucedida. Isso aí é um propósito, né? Exatamente. É um propósito bem definido. Dentro desse seu propósito tem uma missão. E aí você tem que descobrir qual é. Às vezes você já sabe, mas ainda não caiu a ficha. Eu vou tratar de propósito, aí você vai entender que é um pouquinho mais profundo do que isso daí. Aí vamos ver se você está dentro do propósito ou não. Porque eu achei que estava dentro do propósito, presta atenção, o meu objetivo de vida, que seria a minha missão, eu sempre tive. Então a gente coloca ela ali como meu principal. Só que eu não tinha um propósito exatamente definido desse objetivo ou dessa missão. E eu percebi isso há pouco tempo, tá? Eu vim a vida inteira achando que era uma coisa e não era. E aí eu me descobri porque existem algumas técnicas, né, que a gente desenvolve no coach que faz você descobrir isso. Mas, às vezes, passando por essas perguntas vai fazer com que você crie essa reflexão do que é a missão e do que é o propósito. Então, missão seria o quê? Primeiro você vai ter que fazer essas perguntas. O que te faz querer perseguir para essa jornada que você almeja? Como você pretende se ver no futuro e qual é o significado do seu propósito? Aí você fecha aqui. Então, assim, viaja com a gente, vem para Marte, porque isso é muito bom, né? Porque viajar é bom demais.
Missão é aquilo que nos faz lutar, ultrapassar obstáculos, combater as adversidades, sabe? Tornando-se um alimento, é como se fosse um combustível Né? para fazer a gente chegar mais rápido ao nosso propósito. Você viu como que a missão é algo que está atrelado ao nosso propósito? Então isso é muito importante. Sem definirmos nossa missão, pessoal, caímos no sistema automático de viver por viver, Zeca Pagodinho, Qualquer caminho é qualquer caminho. caminho é caminho, aí deixa a vida me levar, a vida leva eu, Martim da Vila. Então não é bem assim. A gente tem que pensar assim, ó. Quando não temos uma direção pré-definida, pessoal, qualquer caminho vai ser o caminho. Exatamente. Então não importa onde vai dar. Então, faça as seguintes perguntas. Você tem que perguntar assim, o que realmente você acredita, né? O que você mais valoriza na vida? Quais são as suas contribuições para a humanidade, assim, né? Dentro do seu propósito, da sua missão. O que você vai deixar de contribuição para a humanidade? E, assim, você é mais otimista ou pessimista? São 4 perguntinhas. 4 perguntinhas básicas. Que parece tipo assim, ser... no que eu realmente acredito, eu acredito na mudança, na evolução da humanidade, que as pessoas vão cair por si um determinado momento em que nós somos conectados e que dependemos um do outro, seja na nossa relação pessoal, seja na interpessoal, seja nos ambientes que a gente frequenta. Eu acredito muito nisso. Então, assim, é algo que eu acredito. O que eu valorizo na vida? Eu valorizo, assim, a cumplicidade, o companheirismo, eu valorizo as pessoas que querem bem a minha família da mesma forma que eu desejo para elas. Então, esse tipo de coisa que você tem que se perguntar. E quais as minhas contribuições e as minhas ações? Fazendo com que as pessoas criem uma certa transformação de que tudo pode acontecer e tudo é possível, porque basta você acreditar, basta você ter tudo bem armazenado dentro da sua mente, que o que você quer, você alcança. Então, isso é uma das minhas contribuições. E, lógico, né, pessoal? A gente faz essas questões do assistencialismo, que é muito importante, como nesse momento de crise, ou antes desse momento de crise. Quem que você ajuda? Qual a instituição? Que pessoas que você costuma ajudar durante sua vida? Então, assim, a nossa missão, que vai estar atrelada ao nosso propósito, ela engloba tudo isso daí. E, assim, a questão de ser pessimista ou otimista. Na vida, a gente tem 2 caminhos. Então, nós já falamos sobre dualidade, certo? Então, nós temos 2 caminhos, o do bem e o do mal, o da luz e o da sombra, o do amor e o do ódio. Eu prefiro sempre estar no positivo, porque o pensamento positivo te leva a coisas positivas e traz o que você manda, potencializa e volta para você positivo também.